Meus irmãos, segunda parte do vídeo das profecias de Enoque, vamos dar continuidade aqui. Estávamos justamente citando as últimas semanas. Vamos colocar aqui no texto mais uma vez. Aqui, meus irmãos. Vamos repetir o último versículo. E todos os ídolos das nações serão entregues, suas torres serão queimadas no fogo, e elas serão removidas de toda a terra. E eles serão lançados no julgamento de fogo, e serão destruídos com raiva, no severo julgamento que é para sempre. E os justos se levantarão do sono, e a sabedoria se erguerá, e será dada a eles. Meus irmãos, aqui fala-se das duas testemunhas, os que foram degolados pela palavra do Senhor, os que realmente enfrentaram todo esse sistema, entregaram suas vidas para não negarem o nome de Cristo, não é verdade, meus irmãos? E depois disto, as raízes da iniquidade serão cortadas, e a espada destruirá os pecadores, e os blasfemadores serão cortados. Em todo lugar a blasfêmia será destruída pela espada. Olha só o livro de Apocalipse, meus irmãos, complementando com esse texto. Então está aqui. Vamos capítulo 19, capítulo 20. Vamos ver aqui. Porque aqui, meus irmãos, nós podemos chegar à conclusão que é realmente o retorno de Cristo, que muitos procuram no todo o Apocalipse e acabam tirando outras conclusões, meus irmãos. Como é após a grande tribulação, então realmente é no final, meus irmãos. Nós vamos chegar a um estudo que as 7 trombetas, os 7 selos e as 7 taças, elas chegam nos finalmente. É uma cronologia, mas tem um mistério por trás, meus irmãos. Se você pegar de forma sequencial, você não vai entender. Perfeito? Então olha aqui. Versículo 11, capítulo 19 de Apocalipse. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele vem para fazer guerra contra alguém, meus irmãos. E os seus olhos eram como chamas de fogo, sobre a sua cabeça haviam muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. É o Cristo verdadeiro, meus irmãos. Aqui. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. São os santos resgatados, meus irmãos, da grande tribulação. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa ao largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, aqui no verso 13 diz que esse mesmo cavaleiro estava vestido da veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Eu entendi, irmão, que esse sangue era o próprio sangue de Cristo, mas Jesus já está glorificado aqui, num corpo glorioso. Não é o sangue da cruz, meus irmãos. Esse sangue, vamos constatar, lembra-se que a chave está na própria Bíblia? Então, nós acabamos de verificar aqui no livro de Enoque, fala que ele vem para com uma espada. Os blasfemadores serão cortados em todo lugar, a blasfêmia será destruída pela espada. Essa é a mesma espada que sai da boca de Cristo, meus irmãos. É a sua palavra. Jesus nem vai encostar a mão naquele que é imundo, irmãos. Na besta, no falso profeta e no dragão. Jesus com a sua palavra, junto com os santos, vai derrotar o anticristo. Perfeito, meus irmãos? Vamos continuar lendo aqui. Vamos pegar agora um contexto. Vou mostrar para vocês aqui. Meu gato quer sair no vídeo. Livro. Aqui pro livro de Isaías, irmãos, se eu não me engano. Só um minutinho. Amados irmãos, o livro de Isaías é um dos livros mais maravilhosos que está na Bíblia Sagrada. Ele fala do tempo em que viveu Isaías, principalmente do tempo do fim. Fala de Cristo, fala do Messias, fala do reino milenar e fala justamente dessa passagem de Apocalipse, meus irmãos. Então observam comigo aqui. Correto? Isaías capítulo 63, vamos começar no verso 1. Quem é este que vem de Edom? Lembra-se que eu comentei com vocês que Edom, meus irmãos, existia quando os primeiros hebreus, né, que vou chamar hebreu porque totalizavam ainda as 12 tribos, não era só os judeus. Então os israelitas, quando entraram na terra prometida, estavam entrando
eles vão enfrentar algumas nações que iam se opor ao povo judeu, ao povo israelita. E uma dessas nações foi Edom, perfeito? E Edom já era o símbolo do povo que ia oprimir o povo de Deus. Naquelas regiões, meus irmãos. O povo contrário ao propósito do Criador. Então Edom desde aquela nação. Então quando se fala de Edom, Deus está se referindo justamente às mesmas regiões, e espiritualmente, o povo contrário a Deus, perfeito? Então lembra-se que Deus usa Analepse, o mesmo povo que existiu é o mesmo que vai existir no futuro. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura. Quem é glorioso em sua vestidura, meus irmãos? Que marcha com a sua grande força? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar, que é o próprio Senhor. Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? É linda a palavra do Senhor. Aqui é o próprio Cristo, irmãos. Então, o sangue que está na vestidura aqui, de Jesus, é o sangue dos seus inimigos, meus irmãos. A própria Bíblia em Apocalipse diz que o dia de Armagedon, a última guerra, não vai ter mais a terceira guerra mundial, a próxima guerra, meus irmãos, é uma guerra espiritual do bem contra o mal. Perfeito? E justamente esse povo que vai se unir, vai lá no lugar de Megido, né, para se reunir com todos os exércitos da terra. A besta vai chegar a esse nível, meus irmãos, de soberba para guerrear contra Cristo, porque os profetas do Senhor atormentaram eles com todas as pragas. E eles não se arrependeram, meus irmãos. Perfeito? Então essa semana que nós estamos, meus irmãos, a semana é a sétima ainda, perfeito? Esses últimos 7 anos. Por isso que o texto se estende bastante. Porque, meus irmãos, Deus deixou esse mistério em toda a profecia. Né? Toda a Bíblia Sagrada. Então, é por muitas profecias, na verdade. Então, o que ocorre, meus irmãos? Aqui, Enoque, pelo Espírito Santo, está detalhando o que vai acontecer, justamente. Então, vamos continuando aqui. Praticamente é o principal evento para os cristãos, né? O mais importante de todo o período que os homens habitaram sobre a terra. Aqui fala até de ressurreição, né? Então o que acontece? Justamente, olha que coisa mais linda, irmão. Não diz no livro de Tessalonicenses, quando Jesus voltar, ele vai primeiro ressuscitar os mortos que morreram em Cristo, e os que estiverem vivos serão transformados. Então esses dois povos que creem em Jesus, lembrando que essa é a primeira ressurreição. Quem tem parte na primeira ressurreição são aqueles que têm aliança com Cristo, meus irmãos. Somente os que têm aliança com Jesus. Os restantes, aqueles que não tiveram aliança com Cristo, não serão ressuscitados, meus irmãos. Perfeito? Eles vão ressuscitar e os que estiverem vivos em Cristo vão ser transformados para se unir ao exército de Cristo com cavaleiros brancos e derrotar o anticristo na terra. Perfeito? Olha aqui, continuando a leitura. E depois disso, as raízes da iniquidade serão cortadas, e a espada destruirá os pecadores. Novamente a espada, meus irmãos. Os blasfemadores serão cortados. Em todo lugar a blasfêmia será destruída pela espada. E depois disso haverá outra semana, o oitavo. Essa oitava semana, meus irmãos, já é o milênio. Porque automaticamente Cristo derrotando o anticristo e o falso profeta, vai se iniciar o milênio. Aí você me faz uma pergunta. E o dragão, que é a antiga serpente? Em Apocalipse diz que Deus vai prender o diabo, vai aparecer uma grande cadeia, ele vai ser preso nessa cadeia. E vai ficar preso por 1000 anos. Justamente o período do milênio. Vamos continuar aqui. O oitavo, o da justiça. E uma espada será dada a ele para que o justo julgamento possa ser executado sobre aqueles que cometem erros. E os pecadores serão entregues nas mãos dos justos. Ou seja, amados irmãos, no milênio, o cristão que tem aliança com ele, pacto com Deus, né, ele vai julgar. A Bíblia diz que serão reis e sacerdotes e vai julgar as nações. Imagina a glória, meus irmãos, os cristãos com corpos glorificados. Lembrando que o milênio, a terra vai continuar como está, claro, ela vai ser transformada, vai haver uma renovação de todos os sentidos. O pecado que existe hoje não vai mais acontecer, perfeito, meus irmãos? Como nós enxergamos hoje. Então a terra vai ser transformada, os homens vão viver mais tempo, mas a vida vai continuar como está. As nações, muitas que passaram pela grande tribulação, muitas nações não aceitaram o reinado da besta. Perfeito? Lembra-se que a besta é aquele chifre pequeno que vai guerrear contra três. Muitas nações vão se opor. Perfeito?
Não são todos que vão se entregar. Essas Deus vai permitir que vá para o milênio. E os cristãos vão governar. Imagina a glória e a honra para a igreja, meus irmãos. Que foi tanto desprezado, sangue derramado, tanta humilhação que os cristãos passaram e vão passar e passam até hoje, meus irmãos. Quantas nações, perfeito islâmicas, decapitam os cristãos e esses não são defendidos e mesmo comovidos pela sociedade. Deus está vendo tudo isso, meu irmão. Deus vai pedir conta de cada sangue derramado. A terra está sendo amaldiçoada por causa disso. Por isso vai se cumprir a grande tribulação, meus irmãos. Deus vai pedir conta disso. Então, essa oitava semana para Enoque é o milênio, meus irmãos. A glória e a honra para o Senhor, não é verdade? E no seu fim, vou continuar aqui a profecia, e no seu fim eles irão adquirir casas por causa de sua justiça, e uma casa será construída para o grande rei em glória para sempre. Meus irmãos, aqui está dizendo no seu fim. Eu vou ser honesto, meus irmãos, aqui é uma crítica, mas eu sei que muitos dos meus irmãos da congregação cristã no Brasil, né, estão acompanhando o trabalho. Devem, eu quero que eles façam isso. Né? Eu oro para que eles possam ter esse entendimento. Meus irmãos, nós não fomos ensinados a acreditar nisso. Nós não fomos ensinados do que se refere a esses 1000 anos. Nós não aprendemos, meus irmãos. Né? Deus assim o permitiu. Mas ele vai acontecer sobre a terra. Os cristãos serão reis e sacerdotes. Esses 1000 anos ainda não é a glória junto ao Pai. Os irmãos estão entendendo? Esse último dia de descanso simboliza para Deus a festa dos tabernáculos, que é a festa das cabanas, das habitações. Jerusalém será restaurado completamente. Um templo será reconstruído. Não é a nova Jerusalém ainda. Agora diz aqui no capítulo 91, verso 13, e no seu fim, preste atenção, como isso realmente é o milênio. Eles irão adquirir casas por causa de sua justiça. E uma casa será construída para o grande rei em glória para sempre. Esta é a nova Jerusalém, meus irmãos. Como fala para sempre? Por quê? Porque nos 1000 anos a terra vai continuar como está. E claro, no próprio livro de Apocalipse, diz que a terra e o céu vai passar depois dos 1000 anos. Perfeito? Aí já será a glória com o Pai. E a nova Jerusalém não tem nada a ver com este mundo, meus irmãos. Perfeito? Continuando aqui. E depois disso, na 9ª semana, o justo julgamento será revelado ao mundo inteiro. Lembra-se, meu irmão, que na primeira ressurreição, preste atenção, na primeira ressurreição ressuscitaram somente os santos e os restantes dos mortos. Enoque escreveu antes que a lei de Moisés existisse, antes de Abraão, antes de Noé. Olha que coisa linda, meus irmãos. O justo julgamento aqui se refere a todos os homens. Aqui serão julgados, inclusive, os que não morreram em Cristo, meus irmãos. E quem vai julgar? Você sabia que os reis, nós, os anjos do Senhor transformados em corpo de glória, vão julgar também esses ímpios, meus irmãos? Está escrito aqui. E todas as ações do ímpio desaparecerão de toda a terra. Realmente, porque os céus e a terra passarão. Vamos confirmar no texto? E o mundo será escrito para destruição, meus irmãos. Glória a Deus nas alturas. Vamos aqui para o livro de Apocalipse, confirmar essa evidência. Olha aqui, meus irmãos, capítulo 20. Aqui é a prisão de Satanás, capítulo 20, perfeito? Não, aqui vamos complementar o texto, meus irmãos. Lembrando que no milênio o diabo será preso, perfeito? Para que não haja mais o engano das nações, o sedutor será preso. Depois desses 1000 anos, o diabo vai ser solto. E o milênio vai acabar. Vamos ver o que vai acontecer? E acabando seus 1000 anos, vamos restaurar aqui a tela. Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, que é um mistério espiritual tremendo, meus irmãos. Quando Deus cita Gog e Magog, eu tinha muitas dúvidas a respeito disso. Procurava localização geográfica e ficava uma confusão. Por que Deus está citando Gog e Magog? Meus irmãos, essas duas nomenclaturas aqui são duas regiões. Aqui, na verdade, são duas genealogias, tá? São 2 homens, 2 tribos que existiram exatamente no período após Noé. Deus está dizendo que todos os homens, meus irmãos, perfeito? A partir dessa geração farão a última, serão seduzidos, né? Na verdade, o que eu creio aqui, meu irmão, fazendo uma conjectura? Que quando o diabo sair da prisão, né, Deus vai permitir, lembre-se que
os restantes dos mortos serão ressuscitados. Perfeito? Olha como vão juntando as peças, meus irmãos. E esses que vão ressuscitar já estão, sempre foram impregnados com o mal. E eles vão ser seduzidos novamente pelo diabo que vai sair da prisão, meus irmãos. Imagina a terra ressuscitada com todos os ímpios, meus irmãos. Perfeito? Vamos ver aqui o desfecho disso. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Aqui é o final do milênio, antes da Nova Jerusalém. E de Deus, aqui é o próprio Criador intervindo. O próprio Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Deus é um fogo devorador, meus irmãos. Né? Aqui. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aqui é a derrota final dele, meus irmãos, para nunca mais perturbar o povo de Deus. Onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite. Lembra-se que a besta e o falso profeta já foram lançados antes de iniciar o milênio, quando Cristo voltou, no retorno de Cristo na terra? Perfeito, meus irmãos. Serão atormentados para todo sempre. Aqui é o trono branco, que é justamente o julgamento que está escrito no livro de Enoque. Perfeito? Esse é o julgamento. Ó. E viu os mortos, grandes e pequenos. Todos estavam diante de Deus, mas para serem julgados. Inclusive esses. Eu queria até que esses que se rebelaram desta forma, né, Deus vai ter um julgamento, obviamente, mas muitos serão. Porque os que fazem pacto e aliança com o mal, meus irmãos, esses já estão condenados. Né? Não tem o que ser feito. E complementando o livro de Enoque, meus irmãos, no capítulo 21, é justamente aqui. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vamos para o livro de Enoque. E depois disso, a nona semana, o justo julgamento será revelado ao mundo inteiro, e todas as nações do ímpio desaparecerão de toda a terra. E o mundo será escrito para destruição, e todos os homens olharão para o caminho da retidão. Coisa mais linda, não é, meus irmãos? Aqui os justos reinando, meus queridos, e o julgamento sendo concluído. Vamos continuar aqui. Falei para vocês que as semanas de Enoque, elas incrementam detalhes ao que está escrito na nossa Bíblia Sagrada. É tremendo, meus irmãos. E depois disso, na 10ª semana, na 7ª parte, haverá um julgamento eterno. Aqueles anjos que estão esperando o julgamento, aqui entram eles. Eles vão ser julgados depois de toda a criação de Deus, né? Que será executado nos vigilantes e no grande céu eterno, que brotará no meio dos anjos. E o primeiro céu desaparecerá, e um novo céu aparecerá, e todos os poderes do céu brilharão para sempre, com 7 vezes a luz. E depois disso haverá muitas semanas, são muitos milênios, sem número, para sempre em bondade e em justiça, e a partir de então o pecado nunca mais será mencionado. Meus irmãos, por que não crer num livro desse, meus irmãos? Como o seu coração não pode arder com palavras dessas, meus irmãos? Pega as chaves, soma todas as profecias, se entregue ao Senhor de corpo e alma. Faça um novo pacto com o Senhor a partir de hoje, um propósito com Cristo. Ore ao Senhor. Senhor, mostre-me o teu caminho, a tua verdade. Quero praticar a justiça. Quero ser um embaixador de Cristo na terra. Não importa a opinião dos homens. Não importa que líderes querem colocar na minha cabeça. Eu sou um embaixador de Cristo. Eu posso ser a igreja de Jesus na terra. Fique com Deus, meus amados irmãos.